Bom estarmos louvando o nosso Deus, né? Nessa atmosfera tão boa, tão gostosa, né? Da presença de Deus. Nosso pastor não está gozando de boa saúde. Esta manhã ele esteve no hospital e primeiro ele foi com uma dificuldade, depois ficou gripado, né? E hoje verificou que ele está com pneumonia, né? Então, continuemos orando pelo reverendo Flávio, para que ele possa estar conosco breve. Ele esteve aqui pela manhã, né? Ele veio aqui dizer que não vinha, né? Eu vim aqui dizer que não vinha, então deixou aqui a agenda, né? E nós falamos com o pastor para ele não se preocupar, para ele cuidar da saúde, né? Para estar bem, né? Disposto. Então, graças a Deus, ele veio aqui sozinho, veio dirigindo, então ele estava bem, mas está tomando medicação, está em casa se medicando. Queremos compartilhar com os irmãos em João 3, 14 a 21, Evangelho de João, capítulo 3. De 14 a 21. Pela manhã nós falamos aqui a respeito da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? E falamos o que aquilo significava, né? Então Jesus ele veio como rei, né? Entrou como rei em Jerusalém e o povo saudava, né? Hosana, Hosana, aquele que vem no nome do Senhor. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Mas esse mesmo povo depois gritava, né? Crucifica-o, crucifica-o. E Jesus ele entra em Jerusalém montado num jumentinho, né? Mostrando mansidão, mostrando humildade, para que a gente possa aprender com ele. Aprender com Jesus. Hoje é o chamado Domingo de Ramos, né? No calendário cristão, Domingo de Ramos, porque naquela ocasião o povo colocava as suas capas para Jesus passar com o jumentinho e também os ramos, né? Colocavam ramos de árvore e folhas para Jesus passar. Então ele entrou com pompa de rei, mas um reino que não é daqui, um reino espiritual. Então muitas das vezes a gente não entende, né, a palavra de Deus. O reino de Jesus não é daqui, é um reino celestial. Nós também não somos daqui, né? Nós estamos por aqui de passagem, né? Somos peregrinos em terra estranha. Vamos ler aí então João 3, 14. Queria falar um pouco nessa noite sobre aquela parte de crucificação de Jesus, né, do julgamento de Jesus. Já que nós estamos próximo aí ao domingo da Páscoa, domingo que vem é Páscoa, e Páscoa é libertação. Hoje pela manhã também nós aprendemos que Páscoa não é chocolate, e não tem a ver com coelhos, né? Páscoa, né, isso tudo nós sabemos que faz parte de comércio, mas a Páscoa é a libertação do povo de Deus, é a libertação do homem dos seus pecados. Por isso que na Páscoa, Jesus, o Cordeiro Pascual, foi entregue ele mesmo, né, para derramar o seu sangue e purificar todo aquele que nele crê. Diz assim a palavra de Deus em João 3, de 14 a 21. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Números, essa passagem, ela se refere à passagem de Números 21, 5 e 6. Vamos ler também Números 21, 5 e 6. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: porque nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Então veja, o povo reclama do maná, reclama do pão, reclama da água. Lembrando, irmãos, que eles estavam no deserto, né? Mesmo no deserto, o Senhor estava suprindo a necessidade do povo. No entanto, o povo reclamava, né? Aqui não tem, primeiro eu disse que não tem pão, né? Aqui não tem nem pão nem água. E depois ele fala que tem pão, mas está enjoado do pão. E essa nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Esse pão é ruim. Esse pão já não aguento mais. Então queremos voltar para o Egito. Lá tem panelas de carne. Lá tem alhos e cebolas. Lá tem um tempero muito saboroso. Então veja o que o povo faz. Começa a reclamar. Por isso o Senhor mandou serpentes. Interessante, irmãos, a gente destacar que a palavra de Deus diz que o povo falou contra Deus e contra Moisés. Viu a ordem aqui? Ele não reclamou contra Moisés e contra Deus. Reclamou contra Deus primeiro e contra Moisés. Quando a gente reclama com uma liderança, irmãos, primeiro a gente está reclamando com Deus, porque essa liderança, ela é colocada ali por Deus. Toda autoridade é investida com a autoridade de Deus. Então eu falei aqui toda autoridade, a Bíblia diz toda autoridade, não tem exceção não. Então a gente precisa orar pelas autoridades e nos submetermos a essa autoridade, né? A essas autoridades. O risco é muito sério da gente nos tornarmos rebeldes. A rebeldia, Deus não se agrada de rebeldia. E toda rebeldia que a Bíblia cita, ela é punida severamente. Severamente. No Novo Testamento nós temos um exemplo de Ananias e Safiras, que traziam, na época da igreja apostólica, os irmãos vendiam a sua propriedade e traziam aquilo que vendeu e depositavam nos pés dos apóstolos. E Ananias chegou, vendeu por X, mas na hora de trazer a quantia, trouxe uma quantia diferente, menor do que aquela que ele tinha vendido. Então o apóstolo pergunta, né? Pedro pergunta, Tiago pergunta: foi esse o valor que você vendeu a propriedade? E ele fala: foi. Então ele mentiu, e o Espírito Santo já havia falado com Tiago, com Pedro. Então, morrerás porque mentiste a Deus. E naquele mesmo instante Ananias morre.
Depois vem a sua mulher Safira e chega e pergunta: cadê meu marido? E os apóstolos falam: ele está morto aqui, ó, e você vai logo a seguir, porque mentiste ao Espírito Santo de Deus. E também Safira morre na mesma hora. E quantos hoje, né, não estão morrendo por causa da rebeldia? Muitos morrem fisicamente e muitos morrem espiritualmente. A gente passa por muitas pessoas assim, a gente olha e as pessoas estão andando, mas elas estão mortas, morto-vivo, não é? Você olha para a pessoa, mas ela está andando ali como um robô, né? E ela está mais morta do que viva. Então a rebeldia, no caso que nós lemos aqui, lá de Números, o Senhor mandou serpentes ardentes, serpentes venenosas, que picavam o povo. Aí o povo correu até Moisés, né? Ah, Moisés, ora ao Senhor e pede para ele tirar essas serpentes do meio de nós. E Moisés ora, e o Senhor realmente tirou as serpentes. O povo se arrependeu. Veja que quando há arrependimento, o Senhor também muda aquela sentença. Veja como Deus, Ele é amor, como Deus, Ele é misericordioso. Deus podia falar: não, agora tem jeito não, é isso aí. Mas Deus atendeu a oração de Moisés. Do mesmo modo como Moisés levantou uma serpente no deserto, Cristo será levantado na cruz do Calvário. Então, Moisés ora o Senhor, o povo também sabia que Moisés já tinha orado 10 vezes para tirar as pragas, pelo menos 9, né? Na 10ª ele não tirou a praga, que foi a dos primogênitos, a morte dos primogênitos. Mas as outras 9, o povo se arrependia, Faraó se arrependia, ia lá Moisés orava e Deus tirava a praga. Foi assim com água em sangue, foi assim com rã, foi assim com as moscas, foi assim com piolho, foi assim com a praga dos animais, foi assim com a úlcera nos homens, foi assim com as trevas, foi assim com a chuva de pedras, e Deus foi retirando todas as pragas. E o Senhor pede a Moisés para levantar uma serpente. Moisés faz uma serpente de metal, coloca numa haste, e todo aquele que tivesse sido picado pela serpente e que olhasse para aquela haste, para aquela serpente de metal, ficaria curado. Como ficaram curados aqueles que olharam, né? Mas precisava olhar, irmãos. Tinha que olhar para a serpente. Fico imaginando, irmãos, como nos dias de hoje, né? Que muita gente não olha para a cruz. Nós cantamos aqui, né? Eu olho para a cruz, né? Eu olho para a cruz. Quantos não estão olhando para a cruz? Quantos não olham para o Evangelho? Quantos que estão envenenados, né? Picados pela serpente, pelo pecado, pelo mal, mas não olham para Jesus. Paulo diz na sua carta lá no Evangelho, no Novo Testamento, que prossigo olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Então precisamos estar firmes, olhando para Cristo, que é o nosso alvo, né? Olhe também para o seu irmão, que te dá exemplo. Olhe para o pastor, para o presbítero, para o diácono. Mas não olha para aquele mau exemplo não, irmão. Olha para o bom exemplo, né? Tem irmãos que, para dar desculpa para não vir na igreja, fala: para ser crente igual fulano, não olha para esse mau exemplo não, né? Fala como Paulo, né? Paulo disse assim, ó: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então eu olho para aquele que está imitando a Cristo, eu olho para o bom exemplo, eu olho para aquele que serve a Jesus, aquele que está todo domingo na igreja, eu olho para aquele irmão que é dizimista fiel, eu olho para aquele irmão que é velhinho e vem como dificuldade na igreja, né? Posso falar aqui da dona Teresa Reis. Eu olho para esses irmãos assim, e isso me inspira a servir a Jesus com mais ardor, com mais fervor,
com mais entusiasmo. Esse é o exemplo. Eu olho para Jesus, que diante do escárnio, diante de zombaria, não negou a sua missão, mas cumpriu cabalmente o seu ministério. Então Jesus, alguns séculos depois, vários séculos depois, foi levantado no Calvário. E Jesus tem uma missão: salvar o mundo da condenação eterna. Nós lemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira, é o maior amor que nós já ouvimos falar, que deu o seu único Filho, que é a maior dádiva que alguém poderia oferecer, para que todo aquele que nele cresce, é o maior alcance a mensagem do Evangelho. Não há distinção, não há grego, não há judeu, não há servo, não há livre, não existe raça, não existe cor, não existe área social, seja rico ou seja pobre. O sacrifício de Cristo é para todo aquele que crê. A maior dádiva, o maior presente, a salvação em Cristo Jesus. Cristo morreu por você e Cristo morreu por mim, Cristo deu a sua vida por nós, e como agradecimento, a gente serve a Deus. Nós estamos aqui louvando o Senhor. Mas eu queria falar um pouco, irmãos, dessa Páscoa, que não está baseado em chocolate, não está baseado em presentes. Vocês já observaram que o mundo, ele procura nos tirar do caminho, do alvo, sempre coloca algo para chamar a atenção que não seja a palavra de Deus. Então na Páscoa tem um coelho, tem um chocolate, mas não se fala no sacrifício de Cristo e não se fala no sangue de Jesus. Então precisamos dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que de uma vez por todas foi entregue, entregou-se a si mesmo para nos dar vida e vida com abundância. Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus é preso, Jesus foi humilhado, Jesus foi achincalhado, cuspiram no rosto de Jesus, esbofetearam o rosto de Jesus. João 18, de 28 a 19 e 16. Vamos dar uma olhada, por favor? Por favor, Anderson. Evangelho de João 18. De 28 até o capítulo 19, versículo 16. Está ali no vídeo, vamos dar uma olhada, vamos ler de forma responsiva. Vou ler um, os irmãos respondem com outro. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã, eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas para poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar. Ele disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor,
não te entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém. Para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. O que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu disses que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nenhum crime, não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade é sobre ti, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era para as seve pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei.
Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucificam. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Até aí, amém? Temos aí o julgamento de Jesus, né? Um julgamento que é sumário, né? É sumário. Nesse julgamento, eu não vi aí nenhum advogado de defesa, né? Que todo tribunal tem. Só tinham acusadores, né? Só acusadores. Nós sabemos que tinham testemunhas contra Jesus. Testemunhas que eram pagas, né? Pagas para mentir, pagas para inflamar o povo, né? E falar coisas que não eram verdades, né? A Bíblia diz que Jesus, ele se colocou como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Ninguém fez menção da linhagem de Jesus. Jesus era de linhagem real, era da família do rei Davi. Ninguém fez caso dele, né? Isaías fala sobre isso. Tudo isso estava nos planos de Deus, né? A crucificação de Jesus, esse julgamento, também estava nos planos de Deus. Toda a autoridade que foi dada a Pilatos foi dada por Deus, já falamos aqui. Mas, torno a dizer, quantas vezes não entendemos o plano de Deus? Pela manhã nós falamos, né, que Jesus, ele entrou em Jerusalém montado no jumentinho, e quando os discípulos foram pegar o jumentinho, Jesus falou: vai assim, assim, em tal lugar, lá vocês vão encontrar um jumentinho e vocês tragam para mim. Se alguém perguntar, fala que o mestre precisa dele, depois ele vai devolver. E quando os discípulos acham o jumentinho, tem uns homens que veem os discípulos pegando o jumentinho, desamarrando, e eles falam: por que vocês estão fazendo isso? Para que vocês estão levando o jumentinho? E eles não entenderam. Quantos de nós não entendemos o que Deus está fazendo? Quantos não entendemos o chamado de Deus? Quantos de nós não entendemos a missão que nos é dada a realizar? Os próprios discípulos não entenderam naquele momento. João 12, de 12 a 16. No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras, saiu ao encontro dele clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, conseguindo o jumentinho, montou, segundo o que está escrito: não temas, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo, montado num filho de jumenta. Verso 16. Os seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele. Ouvimos a palavra de Deus e não entendemos, né? Ouvimos a mensagem e a gente não entende, né? Depois de algum tempo, a gente entende, né? Tomara, né, que alguns entendam depois de algum tempo. Há pessoas que não vão entender nunca, né? A palavra de Deus diz no Evangelho de João que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O Evangelho é para todo aquele que recebe o nome de Jesus.
Mas nós sabemos que há muitas pessoas que não creem no nome de Jesus, muitas pessoas que não crerão no nome de Jesus, muitas pessoas que escarnecem do Evangelho e da palavra de Deus. Foi assim no passado e é assim no presente. Pergunto a você, você hoje entende a mensagem de Deus? Que Deus fala com você? Não é? Que Deus derramou o seu sangue através de Cristo para te salvar? Não é? Que Deus te livrou, te deu grande livramento de pecado? Né? Comece a pensar quem você era no passado e como você está agora, né? Como Deus tem feito na sua vida. Nós temos um exemplo na palavra de Deus, em João 3, de Nicodemos, né? Nicodemos era mestre em Israel e não entendeu, porque Jesus falou, necessário vos é nascer de novo. E Nicodemos perguntou, por acaso eu tenho que entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer de novo? Veja, né? Que ignorância. Jesus estava falando de nascimento espiritual, Jesus estava falando de novo nascimento. Jesus estava dizendo, é necessário nascer da água e do Espírito, que implica, primeiro, uma transformação profunda, que abrange dimensões externas quanto externas. Então, quando há uma transformação na nossa vida, você não precisa falar para ninguém, as pessoas percebem, vem algo diferente em você, o seu testemunho fala mais alto que as suas palavras. Então abrange dimensões externas e internas. Nascer da água e do Espírito é uma experiência profunda com Jesus e não uma mudança de religião. Nós não estamos falando de religião, a gente está falando de mudança de postura, mudança de vida. Aquele que peca não peca mais, aquele que rouba não rouba mais, aquele que furtava não furta mais. Irmãos, teve uma irmã lá na igreja de Duque de Caxias, onde eu era membro, e eu estava no conselho, e ela estava sendo examinada pelo conselho para ser recebida como membro da igreja, e ela deu um testemunho. Lá o conselho faz umas perguntas de praxe, para a gente saber se a pessoa está apta ou não a ser recebida como membro da igreja. E ela fala, pastor, no dia que eu ouvi o Evangelho e eu me converti, eu tirei o gato do relógio. Aí quando eu ouvi isso, eu falei, pastor, pode receber a irmã, é crente mesmo. Ela se converteu de verdade, tirou o gato do relógio. É algo tão comum, né, irmãos? Todo mundo faz, e o governo rouba também. Então o que tem a fazer um gato? Essa é a desculpa que falam por aí. O governo também rouba, então não tem problema fazer gato não. Então quando a irmã falou assim, não, eu tirei o gato que tinha lá no meu relógio. Falei, se converteu, hein? Graças a Deus, deu testemunho. Nascer da água e do Espírito é uma renovação de mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Muda a maneira de pensar, muda a maneira de ver o mundo. Nascer da água e do Espírito é uma mudança radical, iniciada e sustentada pelo Espírito de Deus. Tem acontecido mudança na nossa vida, né? O que tem mudado na nossa existência, né? Estão mudando os testemunhos? Testemunho, ou as pessoas têm olhado para a gente e está falando assim, ser crente é igual fulano aí? Não adianta não. Não adianta ter conhecimento, não adianta ser mestre em Israel, não adianta você ter lido a Bíblia 3 vezes, 10 vezes, conhecer a doutrina, cantar no coral, né, na equipe de louvor, ser dizimista. Importa nascer de novo.
nascer da água e do Espírito. E Jesus não foi compreendido. Por isso teve aquele julgamento, né? Eles estavam com medo de um rei, mas Jesus estava falando de um rei, de um reinado diferente, né? Hoje Jesus reina no seu coração. A palavra de Deus fala que o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de nós. Dentro de nós está o Espírito Santo de Deus. E então a mudança de comportamento, a testemunho, a vida com Deus, a mansidão, a humildade, a temperança, a bondade, a misericórdia, existe paz, são os frutos do Espírito. Um julgamento muito parecido com o que nós temos visto no dia de hoje, não é? No dia de hoje, julgamentos comprados, sentenças sendo vendidas, provas sendo apresentadas, mas não acontece nada. Não acontece nada. Precisamos orar pela nossa nação, precisamos orar pelo nosso país, precisamos orar pelo nosso povo, né, para que a gente tenha uma nação feliz. A Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós não esperamos a salvação de homens, nós não esperamos resultado na política, mas no Evangelho. Cristo é a única esperança. Então, irmãos, pensemos na Páscoa, pensamos no Evangelho, pensemos na crucificação, pensemos na Semana Santa, né? Não apenas como uma semana no ano, mas que seja todo dia do ano, né? Que a nossa tristeza pelo pecado não seja apenas na quarta-feira de cinza, mas que seja todo dia. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém.